Caim foi o filho mais velho do casal Adão e Eva. Ele era irmão de Abel, Sete e de mais outros irmãos e irmãs que a Bíblia não menciona seus nomes e nem mesmo diz quantos eram. A história de Caim reflete muito bem os terríveis efeitos da queda do homem. Geralmente é aceito que o nome Caim significa adquirir, obter ou possuir. A profissão de Caim era lavrador da terra. Caim foi a primeira pessoa que mostrou o quão perverso o homem poderia ser após a entrada do pecado no mundo. A Bíblia diz que Caim trouxe uma oferta ao Senhor, oferta esta que era do fruto da terra. Seu irmão Abel, que era pastor de ovelhas, ofereceu uma oferta dos primogênitos das suas ovelhas. Deus atentou para a oferta de Abel, porém para Caim sua oferta o Senhor não atentou. Então ele ficou fortemente irado e foi alertado por Deus de que se fizesse o bem ele seria aceito, mas se não fizesse, o pecado já o ameaçava à porta. Caim não conseguiu dominar sua natureza caída. Ele convidou seu irmão Abel para ir ao campo e lá o atacou e o matou. Sem dúvida a oferta de Caim foi rejeitada por Deus porque ele era ímpio. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, nós lemos a exortação de Deus para ele. O texto bíblico diz: se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Este versículo revela claramente a inclinação humana de Caim para o pecado. Combinado a isto, o escritor do livro de Hebreus diz que a oferta de Abel foi apresentada pela fé, ao contrário da oferta de Caim. Além do mais, Gênesis capítulo 4, versículo 3, realmente parece estabelecer um contraste entre o fato de Abel ter oferecido o melhor que tinha, enquanto Caim ofereceu simplesmente uma oferta dos frutos da terra. É possível que o autor de Gênesis tenha procurado revelar com essa expressão que a oferenda do irmão de Abel não partia de suas primícias. Portanto, considerando todas essas informações, podemos concluir que a oferta de Caim foi rejeitada por causa de sua intenção pecaminosa, ou seja, sua atitude errada. O problema de Caim era a superficialidade com as coisas de Deus. Em outras palavras, Caim tinha aparência de religioso, mas sua adoração era apenas uma formalidade. Seu coração não era totalmente devotado a Deus, e não havia sinceridade nele. Ao invés de gratidão, ele encarava o culto a Deus como obrigação. Após matar Abel, Deus colocou sobre Caim um sinal de identificação e ele fugiu como um homem amaldiçoado e se mudou para a terra de Nod, que sugestivamente significa errante. Ele se casou e teve filhos e edificou uma cidade. Entre os seus descendentes estavam pessoas que desenvolveram a pecuária, a construção de habitações em tendas e pavilhões, inventores de instrumentos musicais e da arte de forjar metais. A Bíblia também destaca a história de um de seus descendentes, o tirano Lameque. O escritor e historiador Flávio Joséfo, em sua obra Antiguidades Judaicas, afirma que após Caim ter fugido, ele ficou ainda mais perverso. Ele usou de violência para se apoderar de bens alheios com o objetivo de se enriquecer. Ele também reuniu e liderou um grupo de homens maus. Juntamente com esses homens, Caim teria cometido toda espécie de crimes. Joséfo também atribui ao próprio Caim a condição de ser o primeiro homem a estabelecer limites para a divisão de propriedades e a inventar os pesos e medidas.